Gente, o IBGE divulgou hoje o INPC de dezembro. O índice subiu 0,48% no mês, encerrando 2024 com um acumulado de 4,77%. Esse índice mede a inflação para famílias com renda de até 5 salários mínimos. E também muito importante, hein? Esse índice é usado para reajustar as aposentadorias. Eu vou falar sobre isso agora com a economista Natália Papa Júnior, que está chegando aqui ao Real Time. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Olha só, a gente teve hoje dois índices importantes de 2024, né? O INPC e também o IPCA. A gente viu que o IPCA, que é a inflação oficial, fechou em 4,83%. Já o INPC, que reajusta as aposentadorias, fechou em 4,77%. É correto a gente afirmar, então, que as aposentadorias vão ter um reajuste abaixo da inflação? É sim, na verdade é importante a gente ver que existem várias formas de se medir inflação, né? O governo tem uma série de índices, mas não só o governo, a gente vê esses vários índices de maneira geral sendo aplicados e, bom, aí cada variável que tem, por exemplo, os aluguéis seguem um determinado indicador, as aposentadorias seguem outros, os reajustes de salário, o salário mínimo seguem outros, enfim. Então a gente vê uma certa divergência nesse sentido, mas de maneira geral eles conversam. Também cabe lembrar que, claro, cada pessoa vai ter a sua própria inflação segundo a sua cesta de consumo. Como é que estão os reajustes para cada pessoa? Porque, por exemplo, se a gente pega um índice que olha os preços médios de uma cesta de consumo que o IBGE determina, não necessariamente você, Marcelo, consome todos aqueles itens. Então, a sua inflação pode ser um pouquinho diferente das outras. E, claro, então o governo usa médias. Então, é interessante a gente ver que, na média, elas, em geral, conversam. Você vê que não teve uma discrepância tão grande de uma para outra, a gente está falando de 0,1%. Claro que pesa no bolso do consumidor. Mas, ainda assim, é uma tentativa média de se mensurar isso para todo mundo, né? Então, imagina 200 milhões de pessoas, cada um com seus próprios hábitos de consumo, e a inflação é diferente, o governo usa essa média e os reajustes vão em cima de indicadores diferentes. Então, sim, está um pouco abaixo do indicador oficial do IPCA, mas não necessariamente vai ter uma perda no poder de compra para as pessoas. Lembrando que a inflação é um aumento generalizado de preços, né? Quanto mais sobem os preços, menos o dinheiro vale. Por isso, a gente se preocupa tanto com isso, né? O problema é que muita coisa está atrelada ao IPCA, né? Os aposentados vão Muito. receber aumento aí baseado no INPC, que está menor, mas o IPCA também ele serve de indexador para muita coisa. A principal diferença entre os dois é que o INPC ele pega mais pessoas de baixa renda, é isso? A cesta de consumo é diferente, né? Então, a metodologia que o IBGE faz para calcular a inflação realmente é uma metodologia onde os agentes do IBGE vão em supermercados e acompanham realmente a evolução de preço de determinados itens ao longo de períodos. Então, eles vão em cidades pequenas, grandes, de diversas regiões do Brasil e vão em supermercados de grandes, supermercados pequenos e acompanham a mudança de preço. A diferença de uma metodologia para outra é quais são esses itens que são medidos. Então, vou trazer um exemplo aqui, tá? Um, por exemplo, considera o preço da carne e outro não. Um considera o preço do arroz parborizado e o outro do arroz branco. Enfim, tem pequenas diferenças na cesta de consumo. A metodologia é meio parecida, mas o que muda é a cesta. Então, se considera assim que um é para o pessoal de menos renda, porque de repente não envolve a evolução do preço da carne, que foi um pouco mais alto. Alimentos e bebidas, na verdade, foram os grandes vilões aí de 2024, quase 8% de reajuste médio nos preços. Então, com isso, a gente vê que um índice ficou um pouquinho abaixo do outro nessa medida. É isso que eu ia te perguntar, né? Então, os vilões foram os alimentos, né? As pessoas muitas Alimentos vezes e acham que a bebidas. inflação está alta, mesmo com o índice estando sob controle, porque é isso que você falou, a inflação delas está alta, né? A gente vê o Exatamente. Brasil com bons indicadores econômicos, o Brasil com crescimento econômico, com desemprego baixo, mesmo assim, muita gente reclamando da economia. Você acha que essa inflação dos alimentos pode ser uma explicação para isso? É sim, com certeza. A inflação dos alimentos, a inflação de combustíveis, a inflação da energia elétrica são as que mais se sente rapidamente. Seja, da parte de combustível, eu digo desde o gás até o próprio combustível, gasolina, diesel. E a pessoa diz, mas eu não tenho carro, essa não me afeta. Lembra que mais de 60% de tudo que se consome no Brasil é distribuído por caminhões. Então, tem um impacto grande. Então, essas três, alimentos e bebidas, energia elétrica e combustíveis de maneira geral, entrando gás nessa conta, são as que mais pesam claramente ali no bolso do consumidor, que ele sente mais rápido, né? Mas como você disse, a gente citou aqui, cada um vai ter a sua inflação. A gente vê o que mais pesa no bolso do consumidor em alguns momentos, né?
A gente acaba de ver uma entrevista coletiva aqui do ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo que o governo quer manter a inflação dentro da meta nesse ano, ou seja, que ela fique até 4,5%, que é o teto da meta, né? Você, como economista, acha isso factível? É sim factível, e só que o remédio para isso é doloroso, é aumentar juros. É os juros, a taxa Selic ficar mais alta, mas já é a sinalização do Banco Central. A gente teve uma mudança de presidência no Banco Central agora, mas já sinalizando que os juros vão se manter altos aí no próximo ano, na casa de 2 dígitos. Então, os juros mais altos controlam a inflação porque o dinheiro fica mais caro. As pessoas usam menos, têm menos acesso a crédito, o crédito fica mais caro. Então, isso faz com que as pessoas pensem 2 vezes antes de usar o dinheiro, isso segura preços. Então, a expectativa sim, é que, segundo o próprio relatório do Banco Central, a inflação vai ficar abaixo de 4% em 2025, mas com os juros lá em cima, tentando segurar essa pressão inflacionária. Então, você acredita que esses juros, que podem chegar a 15% ao ano, segundo previsões do mercado, eles serão suficientes para segurar a inflação nesse ano? Imagino que sim. Claro que o câmbio também afeta muito, né? Porque aí tem a questão do dólar estar muito alto, então produtos importados ficam caros, isso joga também alguns preços para cima. Mas sim, os juros é a principal ferramenta que o governo usa para segurar a inflação e funciona. O remédio amargo, também com juros mais altos, os empresários pensam 2 vezes antes de fazer novos investimentos, o próprio consumidor pensa 2 vezes antes de comprar algo parcelado, enfim. Então, traz um certo esfriamento econômico. Então, o remédio é amargo e tem que ser tomado aí com doses homeopáticas, digamos assim. Tá certo. Natália Papa Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Boa tarde para você. Obrigado. Boa tarde, pessoal.